E isso é um diferencial. Isso vai fazer com que você esteja em plena comunhão com Deus e esteja pronto para ser uma ferramenta nas mãos de Deus em todas e qualquer situações. Alguém lê e estuda de vez em quando a Bíblia Sagrada, mas você vai além, lê, estuda, anota, busca conhecimento com pessoas que estão avançadas também, tá certo? São aplicadas no estudo, adquire literatura saudável para complementar os seus estudos, você vai além. Então é você que escolhe o que você quer ser, se você quer ser excepcional ou quer ser medíocre. Nesse contexto aqui é o que eu vejo de que mais salta aos olhos. Alguém agiu dentro da média e alguém agiu de forma excepcional. E essa atitude excepcional dentro da crise. A crise, em vez de ser ponto crítico onde poderia ser o fim de uma história, ela foi na verdade oportunidade de recomeço. As pessoas podem agir de maneiras diferentes em relação à crise. Uns podem entender que aquilo ali é o fim da história e fracassar, e outros podem entender que ali é o ponto de partida para um recomeço, para uma nova situação, tá? E aí, falando mais agora acerca da estrutura do livro de Ruth, você tem esses trechos aqui, ó. Eu quero, antes mesmo disso aqui, eu quero trazer uma contribuição, e a gente vai fazer a comparação entre as informações. Veja, comentário bíblico Beacon, tá? Comentário bíblico Beacon. Aí você tem da editora CPAD, comentário Beacon da CPAD, a parte dos históricos, né? De Josué a Esther. Josué a Esther. Então é Josué, Juízes, Ruth. Aí depois vem 1 Samuel. Ele vai nos trazer essas informações relevantes aí em relação ao livro de Ruth. Veja, na página 159, tá? Página 159. Isso aqui é material que eu recomendo para todos, viu? Comentário bíblico Beacon é extraordinário. Deixa eu ver aqui se dá para ver. Aqui na prateleira. Olha, está. Não dá para ver. Ó, tá aqui, ó. Comentário Beacon. Tá aqui, tá? Então é uma obra muito útil, muito importante. Vamos lá. O comentário Beacon nos diz a respeito do livro de Ruth. Título. O título desse livro é derivado do nome de sua personagem principal, Ruth, uma mulher moabita. Ela é a bisavó do rei Davi, mas é pura conjectura a questão dela ter sido realmente uma filha de Eglon, rei de Moabe, como diz a tradição judaica. Então a tradição judaica avança um pouco, querendo afirmar ser Ruth filha de Eglon, rei de Moabe. Mas aí já é uma especulação, tá certo, da teologia judaica. E a teologia judaica nem sempre ela é tão confiável, vamos dizer assim, tá? Em que sentido? No sentido de que eles não têm toda essa preocupação com a historiografia, comprovação com documentos, arqueológica, esse tipo de coisa. Eles constroem essa TIM Ultra Fibra e Loud. sem nenhum qualquer tipo de constrangimento. Eles vão lá e colocam essa possibilidade, mas eles não se preocupam com qualquer tipo de comprovação, tá certo, desse dado. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ler com uma certa com certo cuidado essas informações, tá? Algumas delas até são bastante úteis, mas outras avançam um pouco mais e não tem como comprovar. Autor: o livro de Ruth é anônimo, tem se atribuído a autoria a Samuel. Então é bem típico fazer isso. Samuel de fato é tido como autor de algumas dessas literaturas e é bem plausível, né? Bem plausível que Samuel de fato tenha sido o autor. Então é atribuído a Samuel, a Ezequias, tá certo? O rei, ou a Esdras, que já está lá na frente. Agora, por que se atribuir a Esdras? Porque alguns acreditam que dentro já do contexto da alta crítica textual vão dizer que esse texto é tardio, tá? Esse texto foi desenvolvido lá na frente como uma forma pedagógica de trazer algum ensinamento para o povo. Principalmente porque ele vai ser utilizado muito em certas festas que são típicas aí do contexto judaico, tá? Então ele vai estar ligado à festa das colheitas. Então acredita-se que ele tenha sido uma invenção, tá? uma história, né? História com E, não com H,
uma história, uma invenção pedagógica, tá certo? Para trazer algum tipo de ilustração para aquele contexto. Só que nós aqui partimos de um ponto de vista que respeita muito mais a literalidade. Então eu acredito ser o livro de Ruth uma narrativa histórica factual que tenha ocorrido e que o seu autor esteja próximo da sua época, ok? Então eu acredito Samuel como o nome mais plausível aí para a autoria do livro de Ruth, tá? Esdras, à luz das poucas informações de que dispomos, a única resposta válida é que não sabemos quem foi o autor inspirado desse registro da obra de Deus nas vidas de pessoas que viveram do período de Juízes. Então acredito que não há como ele diz aqui, né, não há como bater o martelo e afirmar e apresentar provas cabais, mas olhando para o contexto, acredito que o que é mais plausível, tá certo? Que é mais tem uma possibilidade mais forte que seja de fato de autoria de Samuel, que está ligado a essa transição. Ele é o último juiz, ele adentra o período monárquico, ele consagra o primeiro rei, consagra o segundo rei. Então ele tem conhecimento amplo sobre o período dos juízes e ele também tem conhecimento sobre a transição e o período monárquico. Então Samuel, acredito ser a pessoa mais apta a ter sido o autor do livro de Ruth. Aí temos data. Alguns críticos têm afirmado que este livro foi escrito na época dos últimos reis de Israel, ou até mesmo depois da volta dos judeus da Babilônia. Eles dizem que os termos Lahan e Mara são aramaicos e apontam para um período posterior de composição. Mas essa afirmação não é convincente, pois o hebraico, assim como o ugarítico, continha aramaísmos desde o início. É fato que Davi é mencionado pelo nome, 4:22, mas isso não pode ser considerado prova cabal de que o livro tenha sido escrito várias gerações depois. Quando esse nome se tornou o título de uma dinastia, se foi realmente assim, devemos perguntar por que o nome de Salomão não foi citado também. É inegável que o estranho costume de tirar aqui os sapatos para renunciar a um pedido 4:7 não era mais praticado quando esse livro foi escrito. Nem mesmo isto é evidência conclusiva para uma data posterior. Os críticos argumentam que o autor de Ruth estava familiarizado com o Deuteronômio e o livro de Juízes, possuidor de um caráter deuteronômico. Mas se for aceita a visão tradicional da origem e das datas destes dois livros, nada seria mais natural do que o fato de o autor de Ruth estar familiarizado com o seu conteúdo. Finalmente, a letra E já, os críticos apontam para um número de palavras em Ruth que, segundo eles, estavam ausentes do vocabulário hebraico do período de Davi. Mas esse argumento deve ser rejeitado, porque os poucos trechos da literatura hebraica que restam desse período são escassos para justificar uma inferência tão ampla. Os eventos narrados em Ruth aconteceram 2 gerações antes de Davi nascer. Desconhecemos quanto tempo depois o Espírito Santo inspirou o autor a registrá-los. Contudo, uma vez que Davi é citado de maneira específica, parece seguro presumir que o livro não foi escrito antes de seu nascimento. Além disso, existem expressões em Ruth que podem conectá-lo com o período geral da monarquia davídica, como por exemplo, assim me faça Deus e outro tanto. É uma frase bastante empregada. Toda a cidade se comoveu e também caiu-lhe em sorte. A partir disso, este autor sugere que a data mais provável de composição do livro de Ruth foi o reinado de Davi. Acredita-se que tenha sido durante o reinado de Davi. A historicidade. O livro não é um mito nem lenda, é claramente uma narrativa histórica. Os incidentes relatados aqui ocorreram
num período de tempo específico, a saber, nos dias em que os juízes julgavam, conforme 1:1. A linguagem é simples e